Quem tiver com a palavra de Deus, abre em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Vocês estão no amém ou na misericórdia? Acharam? Enquanto vocês estão procurando, Jesus fala, né? Eu vou repetindo isso para vocês. Chamem o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da mãe dele, igual fizemos agora. Chame. Quantas decisões vocês tomaram hoje, quantas coisas vocês fizeram hoje. Chame o Espírito Santo de Deus, chame. Ele vai te direcionar, não é? Vocês já aprenderam a rezar o rosário do Espírito Santo? Não? Não? Quantos aqui rezam o rosário do Espírito Santo? Só eu? Na verdade, o rosário é um terço. São 7 mistérios, porque são 7 dons. 7 contas. Tem no Pocket Terço e tem no Evangelize. Não dá, capaz de dar 7 minutos. Aprenda a rezar ele todo dia de manhã, para vocês verem que escândalo. Todo mundo achou aí? Amém? Então vamos lá. Esse evangelho foi o evangelho de domingo. Eu vou ler ele todo, mas eu quero comentar um versículo. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construir maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Eu queria que vocês guardassem uma frase que Jesus disse aqui. No versículo 15 ele diz: a vida do homem não é assegurada por seus bens. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Quando Jesus coloca esse trecho aqui para nós, ele quer mostrar para cada um de nós que a vida nossa, ela tem um fim. Nós somos feitos para um fim. E esse fim é ser rico para Deus. Entende a diferença que significa isso que eu estou falando? É ser rico para Deus. Não é ser rico das riquezas que a gente acredita. Ser rico para Deus. Há um poeta que diz que a nossa vida, ela é avaliada, a gente começa, é o fim que determina o começo. Compreende? A gente anda de trás para frente, no sentido de que você tem uma meta, você sabe onde é que você quer chegar? Se você quer chegar lá, como é que você direciona a sua vida aqui? Então, o fim, ela condiciona a minha vida que é hoje. Se eu quero chegar no céu, e é lá que eu quero estar, isso determina toda a minha caminhada, isso ilumina o meu caminho, isso me faz ter opções, isso que vai alicerçar todas as escolhas que eu vou fazer na minha vida. É o fim que determina a minha vida. É o que vai modelar. É o que vai trazer luz. É o que vai dar sentido a cada coisa que eu vou fazer. Guardem isso. O fim é que dá sentido ao meu começo. Entendem? Vocês conseguem compreender isso? Fica claro? Porque onde eu quero ir? Então a gente tem que traçar uma meta. Onde eu quero chegar? Como tudo na vida tem investimento. Aonde eu quero chegar? Então, se o meu caminho é esse, o que isso implica na minha vida? O fim é que vai marcar o meu começo. Com isso, quando a gente pensa nisso, nós estamos vivendo uma época
que tem uma doença, uma enfermidade que assola grande parte do mundo, que é o vazio existencial. A falta de sentido na vida, uma vida sem sentido. A nossa vida, ela tem que ter um porquê. Porque para quem você vive? Você já pensou isso? Por que você vive? Para que você vive? E para quem você vive? Para quem você se levanta a cada manhã? Para quem você se consome, se gasta, envelhece? Para quê? Qual é o propósito? A nossa vida tem que ter um sentido. O que vale a vida? Quanto vale uma vida? E o que vale na vida? Já pararam para pensar nessas perguntas que eu estou fazendo para vocês? Nunca, né? Porque na verdade essas coisas só vêm em nós ou no momento de uma dor muito grande, ou no momento que você vai perder alguém, ou que você está doente, gravemente doente. Fora isso, a gente passa pela vida. E é isso, a gente viu no Evangelho, na primeira leitura de domingo, que era o livro de Eclesiastes, que ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Na verdade, a tradução não é vaidade, a tradução é tudo é um sopro, tudo é rápido. Então, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Compreendem? Então, por quê? Para quê? Para que eu fiz essa opção agora? Para que vocês vieram aqui hoje, numa terça-feira com frio? Por quê? O que te motivou a estar aqui hoje? São essas coisas que a gente tem que pensar. Não sou eu, é Jesus. Sim, mas é Ele, né? Ele que te atrai. Então, esse vazio existencial, essa falta de sentido, isso vai caminhar para um tédio. E por uma, sabe, é um tédio e a pessoa fica, é um desânimo em relação à vida. Sabe quando se arrasta pela vida? Sabe quando a pessoa perde o desejo, como ela não tem um objetivo, ela não tem uma razão para que ela vai lutar na vida. Ela não tem algo porque ela vai viver uma paixão na vida. Porque se você tem uma paixão, uma meta na vida, você vai lutar por aquilo. Você tem uma razão para levantar, para correr, para poder montar alguma coisa. Todos nós queremos ter uma vida cheia de relatos, cheia de casos, cheia de encontros, cheia de realização, cheia de sonhos e desejos. Quando você não tem nada disso na vida, a vida se arrasta. Só que ela não é um mal-estar assim passageiro, ela é uma coisa que vai envolvendo a nossa vida. Essa ausência de sentido, ela vai te envolvendo e de repente você está uma pessoa cética, uma pessoa completamente desanimada, uma pessoa que nada te motiva, tudo se arrasta. O que você tem? Nada. Tem vontade de fazer o quê? Nada. Sabe quando fica uma água de chuchu rala? Nada tem gosto, não tem paixão, não tem alegria, não tem prazer, não tem algo que contagia. É que a figura morta, falta deitar. Falou, coitadinha, dorme, minha filha, já está morta. Então é isso que Jesus está falando. A nossa vida, ela não consiste, não é assegurada pelos bens. Então quando você tem esse vazio existencial, essa ausência de sentido, tanto faz deitar, levantar, fazer sol, fazer chuva, você não tem uma razão por que você se levanta, você não tem uma razão por quê, nem para quê. O coração do ser humano, nosso coração, ele tem duas coisas. Ele é feito de material nobre. Qual é o material nobre que tem no nosso coração? Capacidade de amar. Lembramos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Capacidade de amar é extraordinária. A capacidade de entrar em comunhão. A gente entende que somos irmãos. E a capacidade de se abrir para Deus. Essa é a matéria nobre do nosso coração. Mas o nosso coração, ele também tem o lado da fragilidade, o lado das nossas inseguranças, porque isso é feito pelo fato de a gente ser criatura. Se somos criatura, nós temos limites. Nós não somos o Criador. Essa nossa insegurança com as coisas gera em nós medo de morrer para ontem, né? Tem pavor de morrer, tem medo do futuro, tem uma insegurança muito grande. Então,
que o homem que fica com o coração dessa forma, nesse vazio, sentindo essa insegurança, ele fala: eu preciso me segurar em alguma coisa, que vai ser a segurança da minha vida. E o que Jesus fala é isso: cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente acha que a grande segurança da nossa vida está no número de posses que eu tenho, está na minha riqueza, no número de dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tenho, de posse, de bens, de tudo que eu tenho. É como se isso fosse o chão que eu piso, fosse aquilo que me dá qualidade naquilo que eu sou, aquilo que me faz ser valorizado no mundo, aquilo que me sustenta. Esse é o grande perigo, de eu achar que é a riqueza material que é a segurança da minha vida. Vocês imaginem, se eu acho que a riqueza que eu tenho que me dá segurança, se isso acabar, eu sou quem? Nada. E isso não me faz ser rico para Deus, porque o problema da riqueza é que a riqueza, ela tem algo que atrai mais riqueza. Então eu acabo ficando assim, eu sou rico, mas aquilo não me basta, eu preciso de mais, de mais, de mais. Sabe aquilo que não sacia? Então eu vou vivendo um coração insaciável, e corre um risco imenso de eu estar tão cheio de poder que eu me basto. Compreendem? Eu sou autossuficiente. Então, vocês imaginem, a minha salvação é a minha riqueza, ela me salva. E quando ela não pode mais? Imagina se quando eu estou vivendo isso, e toda idolatria, ela vai, nesse momento que é a riqueza, a idolatria, ela vai te gerar que você não vai dar espaço para mais ninguém na sua vida, porque você idolatra aquela coisa mais importante da sua vida. Então a fidelidade a Deus acabou, você é fiel à sua riqueza, a Deus não tem fidelidade, e muito menos eu vou seguir Jesus, muito menos. Toda a segurança da minha vida está ali no número de bens que eu tenho. Então eu vivo para mim, é aquilo que aquele homem falou, fala com a alma, repousa, come, bebe, regala-te. Você tem tudo, vou aumentar os celeiros, vamos multiplicar, mas para mim, para guardar para mim, quer dizer, a completa noção de que tudo que eu tenho vai ficar, tudo que eu tenho. O que vocês acham que Jesus fala, que a gente precisa de ser rico? Ele fala aqui, que não adianta você entesourar as coisas para você mesmo e não ser rico para Deus. O que vocês acham que significa ser rico para Deus? O que vocês acham? Isso não chega para vocês? Afinal, não sei o que é isso não. Ser rico para Deus, Deus nos dotou com a vida, e cada um de nós, Deus nos deu, enriqueceu com milhares de talentos, ok? Cada um de nós aqui tem um talento, ou muitos talentos, muitas coisas guardadas. Ser rico para Deus é usar bem isso, de forma que eu multiplique, que eu divida, que eu compartilhe. Como é que eu faço para não entesourar, para não colocar a minha segurança ali? O que diz Jesus? O que Jesus nos orienta? Não acumule de vida. Ah, filó, você vai ficar dividindo? Dá aquela roupa que você não está usando, mas não serve. Ah, mas eu vou emagrecer. A moda vai voltar repaginada, né? E não vamos usar? A gente tem 2 pezinhos, devemos ter 300 pares de sapato, mais ou menos. Mas o outro está descalço. Ah, tadinho, gosta de andar descalço? Então presta atenção, como que é difícil para nós ter um coração, que a gente começa a compreender que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. A regra de Deus é inversa da nossa, porque Deus é o Deus da abundância. Então eu não tenho que segurar naquilo que minha mãozinha segura, porque ela vai escapar, vai escapar. É tão interessante, porque essa parábola nos faz pensar na nossa finitude. É do fim que a gente começa. Mas como é difícil falar da finitude, né? Como é difícil a gente pensar que a gente vai um dia morrer, e que as coisas todas que eu guardei, entesourei, alguém vai brigar por elas, vai dividir, cada um vai ficar com um pedaço.
Mas qual é o sentido da sua vida quando você estiver para ir? O que você construiu da sua história? É isso que é preciso pensar. Será que eu consegui com a minha história ser rica para Ele? Será que eu me abri para Deus? Falei que o Senhor me deu esses talentos, me ajuda a contar os meus dias, me ajuda a multiplicar o que o Senhor me deu, me ajuda a viver com a minha vida em função do Senhor, amar ao Senhor e ao outro. Me ajuda a entender que a segurança da minha vida está no amor que eu vou viver e não no dinheiro que eu tenho guardado. O dinheiro vai te proporcionar um monte de coisa maravilhosa, passeios, roupas e tudo mais que vocês imaginarem, vai te proporcionar, vai te salvar? Não. Então use o dinheiro. É proibido ser rico com o teu dinheiro? Não. E ele só não pode ser seu dono. Você não pode fazer do dinheiro seu ídolo. Você usa dele, ele não usa de você, é inverso. O seu dinheiro você pode beneficiar e ajudar um monte de gente? Pode. Então isso é um bem? É um bem. Eu só tenho que saber administrar. Esse é o segredo. Ele não pode me dominar. Ele não pode ser a segurança da minha vida. A segurança da nossa vida só tem um nome e é Jesus. Essa é a grande segurança. A hora que tudo falhar, a hora que de repente for quebrar. Não sei se vocês lembram, né, gente? Tem muita gente nova aqui. Mas quando nós tivemos aqui uma época, o governo, na época do Collor, quando todo mundo acordou de manhã, o dinheiro está todo bloqueado. De todo mundo, lembram disso? Quantos suicidaram? Na minha cidade, muita gente. Quantos suicidaram? A segurança está no dinheiro que você tinha? Compreende? Isso aqui é para que a gente possa acordar. Aonde de verdade você põe a sua segurança? Aonde é a segurança? Gente, que eu fico pensando, quem é o homem para Deus amar a gente tanto como Ele ama? Há um mês atrás, deve ter sido, eu fui chamada no hospital para ver uma senhora de 80 anos que estava em fase terminal. Então ela já estava no paliativo. Não por câncer, mas por uma doença respiratória que consumia ela. Para respirar, uma luta. E ela não sabia que o irmão dela, que é médico, também me conhecia e pediu que eu fosse lá. Quando eu cheguei lá, ela tomou muito susto, ela estava completamente lúcida. Qual foi a única pergunta que ela me fez? Qual o pedido que ela me fez? Vocês têm ideia? Ela pesava 28 quilos. Era pele contornando osso. Foi uma visão que eu estou acostumada a ver de tudo. Foi um impacto. Fiquei com ela. Qual foi? Por que ela me pediu? Ela me pediu, doutora Filó, me ajuda a morrer. Todos nós vamos passar por uma fase dessa. Aí ela falou comigo assim, eu falei, você crê? Muito. Está preparado para encontrar com ele? Delícia que você vai abrir a porta e vai vê-lo. Que escândalo. Tem um monte de recado para ele. Falei com ela. Eu já fui ungida, já recebi a unção do enfermo. Já confessei e já recebi a Eucaristia. Falei, que coisa maravilhosa. Já está com a viagem preparada? A mala está pronta. Imaginou que nós dois ficamos conversando sobre a morte. Você imagina que vocês enlouquecem quando eu falo isso, mas é verdade. Ficamos batendo uma prosa sobre o ir. Não é o fim que determina aqui? Então, a nossa ida também tem que ser cheia de esperança, de certeza que a morte é Ele que descreve. É abrir uma porta, do outro lado estou eu. Por que vocês pensam nisso com tanta tristeza? Ele fala. Porque o nosso coração está cheio de apego. Porque o nosso coração está cheio de apego. O que se você parar hoje e pensa, o que seu coração está tão aprisionado? Quais são os bens que estão te aprisionando e não deixam você voar para Deus? Não deixa você estar completamente livre para Ele e falar, faz o que o Senhor quiser. O Senhor é minha segurança. Falar, filho, se Ele tirar meu dinheiro, o que vai ser? Deus não é irresponsável, Ele te ama. Ele conhece, Ele sabe. Fala, está morrendo de medo. O que de verdade te motiva? Qual é a grande paixão que te põe a caminho para viver aqui o tempo que você tiver, seja 100, 50, 70, sei lá quantos anos Ele quer que você viva, com que intensidade de amor você vive esse caminho? Porque se você vive por causa dEle, com Ele, para Ele e nele,
Tudo que você decidir é por causa dele. Eu não vou acumular o quê? Pois se eu tenho dois, eu dou um para o outro. Eu nem quero. Estou andando, eu sou peregrino, estou de passagem. Se a mala ficar pesada, eu não ando. A gente tem ódio quando viaja, tem que andar muito no aeroporto. Fala, por que eu estou esse tanto de roupa? Ódio, não sabe andar com pouco. Imagina, nós estamos aqui a caminho. Comece a observar o que você pode soltar, que às vezes a gente projeta, não, esse cargo que eu tenho, essa posse que eu tenho, essas ideias que eu tenho, é Deus que quer para mim, ou isso é uma projeção daquilo que você quer? Pare e pensa, como é que você está construindo a sua história? Como é que você está se preparando para ser rica diante dEle? O que nós vamos levar diante do Senhor nosso Deus? Ele está falando, acorda enquanto é tempo. Cuidado da maior tentação que vocês vão ter como seguidor meu. Ele fala, é procurar a posse, a segurança de vocês, ser colocada onde ela não está. Não está nos seus títulos que você carrega. Não está no seu conhecimento, não está nos seus saberes, nem está na fortuna que você carrega. Está somente na sua capacidade de amar. Nós só seremos avaliados pelo amor. Guardem isso. É só o amor, é o próprio amor que vai nos julgar. Nós vamos ser julgados diante de uma criança, né? O próprio amor. Então que a gente não guarde no nosso coração mesquinharia. Nosso Deus é o Deus da abundância. O pessoal fala, filho, você vai ficar dando isso tudo, o pessoal vai ficar meio mal acostumado. Eu falei, mas Deus fala isso com você? Deus quando dá, Ele exagera. Ele é Deus, Ele não retém nada. Jesus não reteve nem a mãe, até a mãe é Deus. Deu tudo que tinha. Morreu nu na cruz. Jesus veio rico. Ele era milionário, tudo, dono de tudo. Se fez pobre para nos enriquecer. E nós que somos pobres tentamos ser ricos de quê mesmo, gente? Nada é nosso. Nada nos pertence, mas tudo que Ele te deu são meios da sua salvação. Aprenda a usar o que Ele te deu. Sua beleza, o seu talento, a sua riqueza, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de doação, a sua influência que pode melhorar a vida de tanta gente, o seu cargo de poder que pode abrir caminho para tanta gente. Transforme a vida das pessoas se você puder. Facilite a vida do outro se você puder. Faça o bem o dia inteirinho. Seja rico para Deus. Não preste atenção se o outro merece ou não merece. O sol nasce para todo mundo. Só tem chuva para o bom e para o mal do mesmo jeito. Ter coração largo, pensa naquilo que o seu fim determina a sua vida, que agora, fala, se hoje for o meu último dia, o que eu semeei até agora para estar diante dele? Gente, isso é uma única realidade que nós temos na vida e que nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar é uma opção nossa, mas que nós vamos chegar, vamos. Não há ninguém que não vai passar diante dele, e eu acho isso maravilhoso. Vai ser um escândalo esse dia. Não é para ser vivido com tristeza, vai ser vivido com alegria. Mas por que a gente não vive com alegria? Porque nós somos com o nosso coração está pegado demais a tudo aqui. Como se aqui fosse o final de tudo. Não é. A vida é eterna e é espetacular o que nos aguarda. Eternamente nós somos chamados para viver. É porque a gente não tem consciência dessa dimensão. Então Jesus fala, acho que é para Gabriele, que é uma mística da época da Segunda Guerra Mundial, ele fala com ela, Gabriele, vai liberando essas bagatelas suas, bagatelas. Essas bagatelas, Gabriela, não se preocupe com as suas bagatelas. E às vezes a gente vai juntando tanta bagatela, tanto nada. Vai ficando com o nosso coração aprisionado. Então lembre dessa frase. A vida do homem não é assegurada pelos seus bens. Porque o nascer e o morrer está na mão de quem? De Deus. Nem um minuto a mais, pode ter certeza disso. Nem um minuto a menos. Mas cada um de nós tem um prazo. Não vamos viver a nossa vida com os afetos desordenados. Vamos aprender no nosso coração a ordenar o amor. Porque o nosso amor começa primeiro por Ele. É a partir dele que tudo mais é ordenado. Pensem nisso que eu estou dizendo. É proibido ter o quê? Nada. Nada. Só as coisas não podem te possuir. O grande desejo da nossa vida deveria ser conhecer o Senhor, amá-lo e servi-lo. Só para isso estamos aqui. E viver uma vida de paixão. Quando você não tem uma paixão pela vida, você tem uma vida vazia. Se você não tem uma razão porque te coloca de pé, se você não levanta de manhã animado porque você vai amar e servir ao Senhor, faz, Senhor, estou de pé, não tem nada doendo, só conta onde só quer.
onde você precisa. Se você não acredita que a sua vida é uma aventura com Ele, você está vivendo uma vida xoxa, né? Aquela coisa, tanto faz. Não, tanto faz não. A gente tem que brigar pelas coisas que a gente sonha por causa dele, com ele. A gente ri, chora e briga com o mundo para salvar o mundo, para salvar uma criança. Mas é por paixão, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo por causa dele. Me comprometo com o outro porque é meu irmão, por causa dele que me ensinou. Senão eu não ia olhar. Mas porque ele disse, lembre que vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Lembre que temos um DNA de amor dele. Lembrem, acordem, se acorde a vida de vocês, já estamos no segundo semestre, já estamos em agosto. Então, a nossa vida temos que fazer um investimento, como diz São Tomás. O grande antídoto disso chama acionar o nosso amor criativo. Esse é o antídoto contra uma vida vazia, contra essa, parece que é uma vida frustrada, que não levou a lugar nenhum, essa ausência de sentido. Coloca o amor em atividade dentro de você, esse amor criador. Acorde e fala com ele, Senhor, o Senhor me fez, não é para ficar todo mundo. Para quê? Estou à sua disposição. Vocês vão ver que aventura extraordinária. Vocês vão viver com ele. Me ajuda, porque eu quero, me ensina a contar meus dias, que eu não sei quantos faltam para me chegar, para me voltar. Me ajuda a viver a vida com intensidade, com paixão, com amor, porque eu sei que a grande causa da minha vida é vos amar e servir. Pensem nessas coisas que eu estou falando para vocês. A vida tem que ter alegria. Deus nos dá uma alegria e uma paz. A nossa vida passa a ser alicerçada quando a gente faz essa opção por uma alegria e uma paz que o mundo não vai entender. Mas é porque isso não está baseado nos bens que eu tenho. Porque a nossa maior riqueza é ali, está vivinho, ó, Jesus. Está vivo. O dia que a gente descobrir, vai ter fila ali. Ele que falou isso. O dia que vocês descobrirem que eu estou ali vivo, vai ter tanta fila, que do nascer ao pôr do sol vocês não vão ter tempo para falar comigo, porque vai ter fila. O dia que a gente descobrir que é só Ele ia falar, isso é a riqueza da nossa vida, esse é o nosso tesouro. Porque se a gente tem Ele, o que mais você não tem? Você tem tudo. Compreende? Então não eram os bens. Imaginou que coisa maravilhosa poder dividir, poder compartilhar, poder colocar tudo que Ele nos deu à disposição do outro. Dele primeiro, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo vem de Deus. O que nós temos que Ele não nos deu? E o que eu sei que Ele não nos ensinou? Guardem isso. Então hoje a gente começa pensando nisso. A vida do homem não é assegurada pelos seus bens, mas apenas pelo amor que Ele tem por nós. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Guardem isso. Só estamos aqui até agora, nesse momento, porque Deus ama. E é o amor dele que nos sustenta. Se Ele desistir de nós agora, deixar de amar, acabamos. Mas é o amor dele que nos sustenta. Então pense nisso. Aproveite e faz uma análise da sua vida durante essa semana. Pensa, aonde você está colocando a sua segurança? De verdade. Onde é a sua grande segurança? Pensa o que está amarrando o seu coração. Pensa por que você não se entrega a Deus uma conversão escandalosa para viver somente dele. Quantas coisas estão pesando a nossa vida, nos amarrando e nos impedindo de alçar voo. Pensem nisso. Nós sabemos o nosso tempo. Pensa como é que você vai construir tudo para ser muito rica quando você chegar diante dele e falar, por ti, a minha riqueza eu construí por sua causa e somente por ti. Então que Deus nos conceda essa graça, né? De abrir os nossos olhos, nosso coração, para as verdades. Porque senão a vida nos enrola. O mundo é tão cheio de ilusão, tão cheio de nada. E às vezes a gente coloca o nosso coração, a nossa felicidade naquilo que não nos leva a lugar nenhum. A única razão da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa alegria é Jesus. Não existe ninguém mais doce, não existe ninguém que pode te amar mais do que Ele, não existe ninguém que tem mais preocupação com a sua felicidade do que Ele, não existe alguém que conhece mais os detalhes da sua vida e de tudo que você quer do que Ele, não existe. Dele nunca vai fazer nada para te deixar infeliz, nunca, porque Ele só tem o melhor. Eu garanto isso para vocês. Pode se abandonar nele, pode entregar o seu maior sonho, falar, será? Se for para o seu bem, se tiver tudo certo, Ele fará.
Porque Ele nos ama. É isso que a gente precisa entender, que essa é a nossa grande riqueza. O dia que a gente aprender a trocar todas as bagatelas do mundo, entender que ser rico é ter a presença dEle, desse amigo que não tem preço, dessa presença real da nossa vida, essa doçura que nos acompanha, isso é riqueza. O resto passa, o resto é ilusão, porque com Ele a gente tem tudo. O que Ele não pode nos dar? Ele fez criar tudo do nada Ele fez as coisas acontecer. Lembrem, lá solta o seu coração e que ele seja de verdade o centro da sua vida, e que o centro da sua vida, para te ordenar em todas as coisas, a partir de hoje, seja aprender a viver o amor. Esse é o grande segredo para voltar para casa. Que Deus nos abençoe, que a gente recomece esse semestre com o coração voltado para aquilo que é essencial. De Mateus, capítulo 18, versículo 21, quando Pedro pergunta a Jesus. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, ele não tem noção do que ele está perguntando, não é? Se a gente vai colocar perdão no número de contas, é como colocar o amor no número de contas. É impossível contar quanto amar, é impossível contar quanto perdoar. Amor e perdão, elas têm a mesma razão, têm o mesmo substrato. Então, não tem jeito de medir isso aqui, que Pedro falou, mas Pedro, que nesse momento ele não tinha noção do que ele estava perguntando. E perdoar, às vezes a gente fica achando que não vamos dar conta do perdão. Mas é porque às vezes a gente confunde perdão com tanta coisa, né? Então é mais fácil eu começar falando o que não é perdão. Perdão não é desculpar alguém. Desculpar é outra coisa. A gente precisa e deve desculpar as pessoas, mas nisso não é perdoar. Então, se você me ofende, eu posso avaliar aquela razão, por que você fez aquilo. Eu posso até avaliar, aquilo pode amenizar, mas isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo esquecer a ofensa que eu recebi. Mas é porque perdão não é esquecer. Perdão é pensar, será que eu sou capaz de perdoar alguém que me fez uma ofensa que eu jamais esquecerei? Ou alguém que fez alguma coisa em mim, que mudou a minha vida e que eu nunca mais vou esquecer? Porque perdão é outra coisa. Perdão não é esquecer. Perdão também não é fazer justiça. E às vezes eu quero fazer justiça. Uma coisa é o ato da pessoa, que muitas vezes aquele ato vai ser condenado. Outra coisa é perdão. Por exemplo, quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender tantas coisas. Se a gente avalia a atitude de Hitler, nós sabemos que a atitude dele de matar 6 milhões de judeus é uma coisa inominável. Então, esse ato está errado e ele tem que ser corrigido. A corrupção é corrupção, ela tem que ser corrigida, o mal é mal, tem que ser corrigido, o que for errado tem que ser corrigido. Mas eu não posso saber se Hitler tinha ou não consciência do que ele fazia. Então, eu não posso entrar na consciência dele, então eu não posso nem defender, nem culpá-lo. Então, eu me calo diante da atitude, eu condeno o ato, mas eu não condeno o irmão. Isso eu entrego para o único que é juiz, que é Deus Pai. Compreende a diferença disso? Então, quando alguém que comete uma coisa muito grave, ela é perdoada pelo sacerdote, eu dou a essa pessoa, nós estamos dando a essa pessoa um direito de vida. É diferente. Mas o ato dela tem que ser corrigido e isso é corrigido. O dia que a gente entende isso, fica muito fácil. Uma coisa é eu entender que a sua atitude foi ruim, aquilo vai ser corrigido, mas eu não posso te condenar. É diferente. E a outra coisa que perdão não é. Porque às vezes a gente vai perdoar alguém e fala, você me ofendeu, mas eu sou tão bom, tão bacana, que eu te perdoo. Nós não podemos achar que o perdão nos dá poder sobre o outro e eu coloco o outro sobre uma condição de inferioridade. Isso também não é perdão. Perdão não é nada disso. Perdão, quando a gente tem muita dificuldade com as coisas, a palavrinha perdão ela é difícil, porque ela é difícil de vivê-la.
A gente tem que aprender a ir na raiz dela. E a palavra perdão, ela é composta de duas outras raízes. Ela tem a palavrinha per e ela tem a palavrinha donare. O que significa isso? Per é aquilo que eu vou ao extremo, que eu vou à perfeição. E donare é doar. É um presente que eu dou. Então, eu dou até o extremo de. Eu dou tudo que eu tenho. Eu vou ao extremo daquilo que eu posso fazer, ao extremo do amor. Por isso que perdão é o maior ato de amor que alguém pode fazer para o outro. Então, quando eu vou ao extremo disso, então não é nada daquilo que a gente está falando que ele não é. Quando a gente vai falar de perdão, eu tenho que entender que perdão não é uma coisa para ser resolvida com dois. Eu não posso resolver o perdão a dois. Perdão é uma coisa que precisa de três. É eu, a pessoa e Deus. É aquela situação que eu sou capaz de dizer, olha, o que você fez comigo é muito grave, é uma ofensa talvez irreparável, é alguma coisa que me marcou e me selou para o resto da minha vida, mas eu quero perdoar porque eu quero continuar a acreditar no amor. Eu quero continuar amando o amor, porque creio que somente o amor é capaz de curar. Somente o amor é capaz de me restaurar. Somente o amor pode me pegar quebrada e me fazer nova. E somente o amor. Somente quando eu começo a entender que, quando eu tive numa situação que eu fui quebrada, como uma xícara que alguma coisa quebrou, quanta coisa na minha vida foi arranhado, rasgado, quebrado, destruído, que eu percebo que Deus esteve ali do meu lado, mesmo que eu não tenha visto. Que Deus caminhou comigo, cuidou de mim, me abraçou, me amou, me ama e fala, vem cá que eu quero te tirar dessa situação pelo amor. Porque diante de uma situação de muito sofrimento, a gente tem duas atitudes. Então, se alguém me ofende profundamente, eu posso fazer duas coisas. Eu posso querer que a pessoa viva ou eu posso querer que a pessoa morra. E todas as vezes que eu estou odiando essa pessoa, eu estou querendo que ela morra. E eu odeio, eu falo, eu quero que você morra, mesmo que seja por um momento. Enquanto a gente estiver sentindo esse ódio dentro de nós, quem está morrendo? É o outro? Não, é você. Isso nós temos que tomar consciência, que o ódio não chega no outro, ele te destrói. Ficar com ódio dentro de você é te destruir. Então nós precisamos de mudar o nosso conceito a partir do conceito de ser amado. É Deus que vai nos tirando da escravidão de tantas coisas, vai tirando a gente daquela situação de sofrimento no passado. É Jesus que sempre nos convida, saia do passado, saia daquela situação que você fica remoendo e a gente fica lembrando aquilo, né? Ah, mas aquele dia, ah, mas naquela época, ah, lá na infância. E a gente não sai daquela situação, então a gente não caminha. E tem uma parte na Bíblia que diz para nós, sacode a poeira, sacode seu sapato, sacode a poeira do sapato e caminha. Porque se a gente ficar preso no ódio, naquela situação que te fez sofrer, você vai caminhar? Não. O contrário do amor, o medo, vai nos fazer paralisar. Ah, mas naquela época eu sofri, então agora eu não faço isso porque eu posso sofrer de novo. E o medo vai te paralisar. O medo de sofrer de novo aquela decepção que você sofreu. Então, às vezes, a gente vai caminhando e não consegue perdoar a gente mesmo, porque a gente não aceita que a gente errou naquela fase. Ou eu culpo Deus, porque Deus sempre fez alguma coisa de errado na minha vida, a culpa é sempre dele. Ou porque eu fiz qualquer coisa, Deus tem que ser culpado de alguma coisa. Ou eu não consigo perdoar o outro. Então, para mim conseguir viver essa relação de perdão, é por isso que eu falei que é a 3. Eu tenho que chamar Deus e colocar para Ele a minha relação com o outro. Fala, Senhor, vem cá. Deixa eu colocar para o Senhor a minha relação com Ele, ou com ela, ou com meu pai, ou com meu marido, ou com quem foi que me feriu, quem foi que me quebrou, ou eu que fiz isso na vida de alguém. Eu tenho que puxar Deus para vir, para que eu veja pelo olhar dele como é que ele vê essa situação. Porque é só através disso que nós vamos ser curados. É quando eu coloco Deus na minha vida e a partir desse olhar de Deus é que eu consigo caminhar. É que eu consigo libertar o outro e a mim, para poder dar sequência na caminhada. Não podemos ficar trancados nesse pedaço. Quando a gente lê Mateus 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo,
e vos darei descanso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem um teólogo que, quando analisa isso, chama Kierkegaard, ele diz: por que o jugo de Jesus é suave? Jesus é suave porque o jugo dele se chama perdão. E o nosso jugo é pesado porque carregamos o peso das ofensas não perdoadas. Então a gente está sempre muito pesado, porque é tanta coisa que a gente vai acumulando, é tanto ódio acumulado, que isso vai gerar doença em nós. Vocês guardem isso que eu estou dizendo a vocês. Geralmente na raiz de todo câncer tem um não perdão. São coisas que eu vou remoendo dentro de mim. É como uma bomba de infusão que vai gotejando todos os dias. Então a gente carrega pesado, a gente vive muito pesado. E Deus fala: não fica carregando o fardo de ontem, não. Vocês já descobriram que vocês têm asas? Esse seminário já mostrou para vocês que vocês têm asas? Nós somos chamados para viver outras coisas. O perdão abre porta dentro de nós. Abre outras portas. Enquanto a gente fica prisioneiro naquela situação. Deus não nos quer assim. Porque Deus vem curar em nós não aquilo que a gente finge ser, não aquilo que a gente fica aparentando ser, mas aquilo que Ele sabe que nós somos. Aquilo que Ele acredita em nós e aquilo que Ele ama em nós, porque Ele sempre nos recria. Deus nunca se cansa de nos buscar para a vida. Deus está sempre nos chamando: volta para a vida, vem, sai dessa situação de morte, vem para cá, que eu posso te transformar. Eu posso recomeçar. Deus é infatigável, Ele não cansa não. Está sempre nos buscando para que a gente possa recomeçar no amor. Por isso que o perdão é o maior ato de amor que alguém pode fazer. Quem é o nosso grande mestre? É Jesus. Só Ele pode nos ensinar a perdoar nesse sentido que você se liberta e que você transforma aquela situação. Eu queria contar para vocês uma oração, na verdade, de alguém, para poder mostrar para vocês que muito mais do que falar para vocês de um armário de conceitos sobre o quanto que o perdão abre portas, eu trouxe para vocês uma oração que foi encontrada, para mim a oração mais linda, uma das mais lindas que eu já li, que eu já rezei, que foi encontrada com os escassos restos de um judeu, que foi encontrado no campo de concentração, de alguém que morreu lá. Observem o que essa pessoa pôde escrever por causa de ter compreendido a questão do perdão. Ele reza assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade, lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir para salvar esses homens. Pode imaginar alguém escrever uma coisa dessa? No momento de um sofrimento desse. Conseguir escrever isso foi o que ele sentiu dentro dele. É porque, na verdade, ele despertou uma nova consciência. E é essa consciência que Deus nos chama. Para que a gente caminhe como perdoados e como perdoadores. O dia que a gente entender essas coisas, que nós vamos caminhar como aquele que já foi perdoado, como aquele que é amado, a nossa caminhada será mais leve. O jugo vai ser mais suave. Eu não tenho dúvida, não. Mas enquanto a gente não caminha com essa consciência de que somos perdoados e perdoadores, porque somos seres de amor, é isso que Deus quer fazer fluir em nós. É isso que Ele quer que nós sejamos testemunhas. É desse amor que Madre Teresa foi a encarnação. Quando Madre Teresa curava a ferida de alguém, limpava, e um jornalista olhou para ela e disse: irmão, não faço isso por dinheiro nenhum. Ela falou: nem eu, meu filho. É por dinheiro que eu estou fazendo essas coisas, não. Quando ela pegava alguém agonizando, que já não tinha mais nada para fazer, nada, ela pegava, dava um banho, limpava, punha uma roupa limpa, punha numa cama limpa, num lençol limpo, para dar só dignidade.
para morrer. Isso se chama amor. O resto não é amor, não. Isso é amor. É uma entrega. É conseguir fazer no outro aquilo que alguém já fez em mim antes. Quem fez em mim isso antes? É Deus. Então, a partir dessa consciência de ter sido perdoado e amado, é que eu consigo fazer uma caminhada como perdoador. E levando a vida um pouco mais leve, tirando da minha vida tanta coisa que me aprisiona e não me deixa ir. Eu trouxe para vocês, quando eu digo para vocês que a falta de perdão gera câncer, gera doença, eu trouxe umas coisas para vocês verem. Sexta-feira passada eu tive a oportunidade de participar de um congresso brasileiro. Era o 12º Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia. E aí tinha muitos psicólogos, tinha muitos médicos, tinham nutricionistas, enfermagem, etc. Todo mundo que mexia com oncologia. Eu fui chamada para participar de uma mesa, onde nós debatemos por 2h30 sobre espiritualidade e adoecimento. Mostrar como é que nós adoecemos mesmo, a partir da nossa saúde espiritual fragilizada. Como é que isso é uma realidade. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês verem, que foi feito por um médico indiano, e quem me deu isso foi uma das médicas. A médica que participou comigo, era eu, ela e uma psicóloga na mesa. Ela é oncologista do Albert Einstein, e ela trabalha muito a questão espiritual dos pacientes dela. Ela vai muitas vezes para o hospital de madrugada, quando ela sabe que um paciente está terminal, para ajudá-lo na passagem, mas trabalha muito essas questões antes de. Então, essas imagens são coisas que vale a pena vocês verem e ouvirem, essa doutora Nise. Para vocês, são as mulheres médicas lá do Instituto do Hospital Israelita Albert Einstein, para que vocês vejam o que a gente faz com o nosso corpo, baseados nos nossos sentimentos e pensamentos. Isso é real. Mas Jesus já avisou isso há muito tempo antes. Olhem bem. Pode passar. Acho que não saiu só o áudio, né? Observa isso. Quem somos nós? Como é que a medicina já não consegue mesmo negar, né? Não podemos negar. Como é que aquilo que pensamos e sentimos vai nos adoecer ou não? E é tão interessante ver essa discussão a nível de um congresso médico, né? A gente já poder discutir a influência de tanta coisa que carregamos, né? Como é que realmente a sabedoria evangélica, né? É outra história mesmo. Como é que nós podemos avaliar a nossa integridade a partir de quando a gente avalia do ponto de vista espiritual o que está acontecendo conosco? Como a gente demora a fazer essa pergunta para nós, né? Quem somos nós? Às vezes a gente não faz essa pergunta quando a gente está saudável, às vezes a gente não faz essa pergunta quando a gente está muito bem. Às vezes a gente só se pergunta isso, ou quando a gente está num seminário como esse, ou quando eu estou muito doente, ou quando eu perco alguém que eu amo profundamente e que eu achava que eu não ia sobreviver sem essa pessoa. Então, às vezes, nessa hora que a gente se pergunta quem somos nós. Se não sair o áudio, não tem importância. Não tem problema não sair o áudio, não? Tá bom? As pessoas podem só ler. Não sei se todo mundo está conseguindo ler lá de trás. Somos as únicas criaturas na superfície da Terra capazes de transformar nossa biologia, volta, por favor, por meio do que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente observando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. O próximo. Um ataque de depressão pode arrasar nosso sistema imunológico. Serenar-se, ao contrário, pode fortificá-lo intensamente. A alegria e atividade harmoniosa nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A lembrança de uma situação negativa ou triste libera os mesmos hormônios e substâncias biológicas destrutivas que o estresse.
Suas células estão constantemente processando todas as suas experiências e metabolizando-as de acordo com seu ponto de vista pessoal. Não se pode simplesmente captar dados isolados e confirmá-los com um julgamento. Você se transforma na interpretação quando a internaliza. Quem está deprimido projeta tristeza em todas as partes do corpo. A produção de neurotransmissores a partir do cérebro se altera. O nível de hormônios varia. O ciclo do sono é interrompido. Os receptores neuropeptídeos na superfície externa das células da pele se modificam. As plaquetas sanguíneas tornam-se mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até as suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Pode voltar um. Esses fatos confirmam a grande necessidade de usar nossa consciência para criar os corpos que realmente necessitamos. Todo este perfil bioquímico está drasticamente modificado quando a pessoa se sentir tranquila. Shakespeare não estava sendo metafórico quando, através de seu personagem Próspero, disse: somos feitos da mesma matéria que os sonhos. Recorde-se que, ao abrir seu coração e sua mente, evitará que algum cirurgião o faça por você. Quer saber como está seu corpo hoje? Então recorde-se do que pensou e sentiu ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Observe seus pensamentos e emoções hoje. A medicina está em você e você não a usa. A doença vem de você mesmo e você não se dá conta. Eu acho... Eu coloquei essas coisas para que vocês possam ver que isso que a gente diz é verdade. Isso foi montado pelas médicas que trabalham somente com câncer. Deus nos dá uma oportunidade imensa de sermos curados na alma. Quando Ele começa a colocar para nós, a gente conseguir avaliar a nossa vida, como é que está sendo a nossa caminhada diante dEle. Como é que está a sua relação com você mesmo, como é que está você se aceitando com a sua história de vida, com a sua genética, com tudo que é seu, como é que tem sido a sua relação com Deus e a sua relação com o outro. Quanta coisa nós precisamos de parar para poder pensar, para poder colocar com toda clareza diante do Senhor e buscá-lo para a nossa vida. Como é que é possível, pelo perdão, aquilo que a gente contempla em Deus, não é? Aquele amor que a gente contempla em Deus, eu posso ser capaz de viver em minha vida, quando eu busco Deus para ela, quando eu peço a Ele que me ajude a amar como Ele ama. Como é que Ele consegue, como é que eu consigo ver o outro e aquela situação com o olhar de Deus? E aí eu consigo perceber um outro olhar. Aí eu consigo perdoar. O perdão não é uma coisa que eu crio em mim. O perdão é algo que eu permito que Deus faça em mim. É diferente. Não sou eu que farei, é Deus que fará em mim. Então a gente precisa ter essa consciência. E eu espero que esse tempo que vocês tiveram aqui no seminário, vocês consigam ter pensado nisso. E que hoje, agora, eu quero convidar vocês a lembrarem de uma frase que Jesus nos pede, que Ele sempre nos pede para lembrar do perdão, e que a gente repete essa frase várias vezes ao dia, às vezes pelo menos uma vez ao dia. Quando a gente reza: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, que vocês agora possam fechar os olhos de vocês e repetir essa frase. E à medida que vocês forem repetindo essa frase, vocês verão quantas pessoas irão aparecer no coração e na cabeça de vocês. Essas pessoas que aparecerem são as pessoas que vocês ainda não perdoaram, são pessoas que vocês precisam trabalhar o perdão. Então, pode ser que apareça no coração de vocês, às vezes, situações com vocês mesmos, às vezes, situações com o outro e situação com Deus. E eu espero mesmo que depois desse seminário, vocês possam ir procurar essas pessoas que vocês, às vezes, estão devendo um perdão. Às vezes é você que está precisando de ir até o outro e dizer: me perdoe, aquele dia eu não agi bem com você. Que essa transformação de Deus possa fazer você lembrar daquela frase que Jesus faz. Quando você estiver diante do altar e lembrar que você feriu alguém, vá primeiro até ele, reconcilie com ele e depois venha cá. Então, que Deus nos ajude a viver isso, que o Espírito Santo possa imprimir no nosso coração essas palavras, de forma que Ele vá nos lembrando na medida que a gente precisar de viver isto.
Então, que você agora vai repetindo para você essa frase. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vejam as pessoas que vocês precisam perdoar, para que o jugo de você seja mais leve, que o caminhar seja mais leve. E eu vou pedir uma outra coisa, que depois desse seminário, não se esqueçam de marcar uma confissão. Vá se confessar. Às vezes tem quanto tempo que você ainda não foi se confessar? Tem quanto tempo que você não se sentiu ainda perdoado por Deus? E que você está precisando de se sentir de novo abraçado por Ele, amado, para que você possa caminhar nessa proposta que Ele nos diz. A caminhada de filhos perdoados e perdoadores. Feche seus olhos e repita isso para você. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. A nossa caminhada espiritual, ela sempre é deixada muito de lado, né? A gente cresce, a gente é batizado, cresce, uns crismam ou não, faz a primeira Eucaristia, vamos vivendo uma vida mais ou menos paralela, né? E a gente vai virando um cristão que eu chamo de cristão de domingo, né? A gente vem à missa porque é o que a igreja manda, filó, é a missa domingo, confessar uma vez por ano, fazer uma caridade na época do Natal. E a gente vai se acostumando. A gente vai levando a vida assim, mais ou menos. Mais ou menos. Ler a palavra de Deus não tem tempo. Não sobra tempo. Filó, você sabe que a gente corta de menino dentro de casa, para casa, né? Muita coisa. Não sobra. A gente não tem a preocupação de um investimento espiritual. Aí quando a gente assusta, a nossa vida virou um deserto. Árido. Completamente árido. Às vezes ainda acontecem situações como perdas, seja perdas financeiras, seja perda de alguém que eu amo, ou eu descubro que eu estou com uma doença grave e estou certo de que a morte chegou mais perto do que eu imaginava, achei que ela ia demorar um pouco mais, mas ela chega. Então são situações que balançam, mas a gente está fechado, árido. E é tão interessante, né, quando Isaías fala que o deserto, né, o deserto vai ser irrigado por uma água diferente. E aí a gente percebe que esse deserto, na verdade, é a nossa vida interior. É aquilo que a Bíblia sempre chama, aquilo que é o mais interior do ser humano, que é o nosso coração. E ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Está tão duro, tão fechado, que eu não consigo de forma alguma me comunicar com Ele. Então eu passo a minha vida na relação da superfície. Eu vou à missa, e se alguém me perguntar assim, o que foi mesmo que o padre fala? O que tinha que a leitura de domingo? O que tinha a primeira leitura, com a segunda leitura, com o evangelho e com o salmo? Sei não. Minha leitura era Isaías. Sei não entendi não. Não entendi o que é que ele estava falando. Quando ele dizia, eu fico imaginando Isaías gritando isso, eu falava, quando ele fala, Isaías 35, ele fala, dizei aos corações deprimidos. Gente, isso é de uma força absurda isso. Sede fortes, não temais, eis vosso Deus. Eu fico pensando, qual Deus, gente, que o povo hoje carrega? Qual Deus? Será que, porque todo o povo judeu conhecia isso aqui, que ele continuava falando, que quando Deus estivesse no nosso meio, então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo vai saltar como servo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto, e rios da estepe, a terra seca se transformará, e a terra árida em mananciais de água. Fala que isso, tem gente cumprir, não. Vocês imaginam, o antigo, todo judeu conhecia esse trecho de Isaías.
Como é que hoje Deus está no meio de nós? Como é que hoje, de verdade, o meu coração pode jorrar água? Jesus falou para a samaritana: aquele que crê do seu coração, do seu íntimo, jorrarão rios de água viva. Mas como é que eu não experimento essas coisas? Porque eu estou aqui lendo essas coisas, mas esse negócio parece tão distante. E aí vocês imaginam quando os judeus viram Jesus, aquele povo do Antigo Testamento, viu Jesus que a gente olha aqui em Marcos 7, imagina, Jesus estava passando por uma região pagã, trouxeram um homem que gaguejava e que era surdo, e aí Jesus tira ele, Jesus coloca o dedo na orelha dele, e com a saliva, imagina, pega a saliva dele e coloca na língua do outro. E depois olhou para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imagina o que foi para esse povo ver, que imediatamente o ouvido dele abriu a boca e ele começou a falar. E o pessoal ficou impressionado, eles estavam maravilhados, falando: ele faz tudo muito bem, faz tanto os surdos ouvirem, quanto o mudo falar. Imagina, isso já estava profetizado em Isaías, que quando Deus estivesse no meio de nós, isso aconteceria. Então vocês imaginem que hoje o nosso ouvido não consegue ouvir, porque nós estamos com tantas frequências diferentes nos chamando, que a gente não consegue mais discernir qual é a voz do pastor que me chama. Jesus fala: eu sou bom pastor e elas conhecem a minha voz. Não conhecemos mais. Nós temos que reconhecer que nós estamos também surdos e também mudos, porque não é uma surdez e o fato de estar mudo do ponto de vista físico, mas é porque o nosso coração, lá o mais profundo nosso, se fechou por causa do pecado. Ele se tornou surdo, mudo por causa do pecado. Então eu não escuto mais a Deus, eu vivo, mas Deus vive lá e eu vivo aqui. Aliás, eu ouvi falar que Deus existe. Acredita, a gente porque não se incomoda. Já ouviram falar isso? Não, você reza, não, mas isso aqui quem decide sou eu, porque a gente não se incomoda. Não, mas eu sei que Deus existe. Essa indiferença, quando eu escuto isso, me dói mais do que se a pessoa falasse assim: eu não creio. Ele existe, mas a gente não se incomoda. Que dó. Então a gente fechou. Nós vivemos um mundo do pecado. Sabe o que me incomoda mais, que eu fico pensando? A gente não percebe. A gente não percebe que perdeu a alegria. A gente não percebe que perdeu a vivacidade de uma fé que me faz saltar, que me faz renovar a minha força, que me faz ter alegria de viver a cada dia. A gente vive aquela vida morna do cristão, que me incomoda profundamente. Vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Aquela vida morna: eu creio. Mas é morto, meu filho. Crê em quê? Que Deus é esse que você crê? Eu creio. Mas essa vida que não te modifica, esse acreditar que não te transforma. Já falei mais de uma vez, crer não é uma ideia ou um pensamento, crer é uma atitude de vida, é postura de vida. Eu creio, por isso eu faço isso. Eu creio, por isso meu agir é assim. Eu creio, por isso eu tenho minha vida de oração. Eu creio, por isso eu preciso da Eucaristia. Porque quanto mais contato eu tiver com Ele, mais a minha vida, mais a minha terra seca vai jorrar água viva. Porque onde hoje eu vejo esse Deus, eis o vosso Deus, quando o padre eleva a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus. Parece que o povo está morto dentro da igreja, não tem nenhuma alegria, não cai de joelho para saber que aquilo é o Cordeiro de Deus. É Jesus vivo na mão do sacerdote. Se vocês lerem a questão mística, vocês verão que os anjos seguram as mãos do sacerdote para que a Eucaristia não caia. Ele está segurando Deus vivo. É surreal. Mas a gente parece estar anestesiado. Então nós não carregamos a alegria de pertencer, a alegria de ter um coração que pode ser transformado. Então quando Jesus se faz homem,
Ele se faz homem para que Ele possa, com essa palavra, efatá. A gente pode resumir a missão de Jesus nessa palavra. Que Ele venha até nós, para que a gente possa se abrir de novo a um Deus que é vivo. Para permitir de novo uma comunicação com Deus, nosso Pai. E entendermos a linguagem do amor, porque nós esquecemos ela. Nós esquecemos, a humanidade anda azeda, mal-humorada, irritada. Você olha para as pessoas e fala, estou olhando por de quê? Fala, porque você é lindo, querido. Não pode olhar, né? Então, nós perdemos a linguagem do amor. Então, eu não consigo comunicar nem com Deus, nem com o irmão. Isso é a grande missão. É abrir-nos não só para Deus, mas quando eu me encho desse amor de Deus, a linguagem que vai existir em mim é a linguagem do amor. E por isso a minha relação uns com os outros é do amor, porque nós só temos um Pai, e nós somos irmãos, gente. Como é que eu posso maltratar o meu irmão? Desfazer do irmão? O que você fizer ao menor, você faz a mim mesmo. A gente esquece os trechos da Bíblia, né? Porque não lê, não exercita. Não exercita, né? Não abre o ouvido para poder ouvir. Então isso é belíssimo. Quando Jesus vem nos devolver a capacidade, pegar o nosso coração tantas vezes sofrido, viver situações tão difíceis, aonde nós endurecemos tanto, aonde hoje eu não vou rezar porque eu estou cansado. Deus me entende. Quem perdeu? Você perdeu. Deus não perdeu, você perdeu. Porque aí amanhã fica mais difícil para rezar. Então quando eu não exercitei a palavra, quando eu não me alimentei adequadamente da palavra, quando eu não abri o ouvido do meu coração, não silenciei para que eu escutasse Deus falando, tu és meu filho amado. Quando eu pudesse pegar de novo Isaías e dizer, dizei ao povo que está desanimado, isso é belíssimo, né? Revigorai os joelhos cambaleantes, dizei que eles estão com o coração deprimido, conturbado, fortalece aquele que tem as mãos abatidas, eis o vosso Deus. É Deus vivo no meio de nós. Por que nós estamos com medo? Por que a gente não sabe mais ver? Porque precisamos do colírio que é Jesus para nos fazer enxergar. Me faça ouvir a voz de Deus, Senhor. Não me deixe com esse coração fechado, duro, mas amoleça meu coração no seu amor, para que eu possa exercitar a lei de Deus, que é amar a Deus, amar o irmão. E aí eu vou entender o que Tiago falou, que a gente não exclui ninguém, porque Deus não exclui os filhos. Deus não pega e cuida do rico e fala com o pobre, assim que Tiago falou. Se chegar um rico aqui no meio de vocês, bem vestido, você levanta, arruma uma cadeira, manda alguém sair, põe ele sentado. Se chegar o pobre, você fala, que pode esperar em pé ali, fazendo favor? Ou então senta aqui no meu pé. Ele fala, não exclua. Mas quando é que eu vou não conseguir excluir? Quando eu tiver aprendido a linguagem do amor, porque eu abri meu ouvido, eu entendi o que ele falou, ele me encheu, me ama, e aí eu vou conseguir amar o meu irmão. Aí eu não vou excluir ninguém, é todo mundo irmão. Não vou julgar pela aparência, mas como Deus julga pelo coração. Lembra quando Davi foi ser ungido para ser rei? Que o profeta chegou na casa de Jessé, o pai dele, tinha tanto de filho. Quando o profeta viu um dos irmãos de Davi, um homem grande, bonito, forte, falou, esse o rei. Deus falou, calma, nesse não. Só aparência, o coração dele não me pertence. O que me pertence é outro, era uma isca. Davi era pequenininho, mas o coração de Davi já pertencia a Deus. Então quando a gente entende, vocês entenderam por que tinha a primeira leitura de Isaías, para falar, coragem, hoje Ele está no meio de nós, e hoje nós temos que anunciar Jesus, não por discurso, que ninguém aguenta mais, mas as nossas atitudes, a hora que você levanta, até a hora que você deita, tem que revelar o Deus que você crê. Senão, nós precisamos de ser convertidos de novo. Porque se a nossa conversão não estiver gerando alegria em nós, leveza em nós, essa conversão está errada.
Porque Jesus é a nossa fonte de alegria. Porque Ele é o nosso amor. A gente caminha com Ele com que preocupação mesmo? Só de perdê-lo. Só de eu pecar a ponto de eu expulsá-lo da minha vida. Mas eu poder tudo ter um Deus vivo que anda do meu lado e que eu posso falar com Ele. E se meu coração fechou por alguma razão naquele dia, se eu estou preocupado com alguma coisa, ajoelho e falo: Jesus, deixa eu contar algo para o Senhor, eu estou boa não? Me ajuda. Porque Ele falou assim: se você está feliz, você... O que está escrito na palavra de Deus? Se você está feliz, você faz o quê? Faz o quê? Canta. Se você está feliz, cante. Se você estiver triste, chora. É isso que Ele falou? Ora, vai rezar. Abre seu ouvido do seu coração para Ele. Não é esse ouvido, é o do coração. Abra o ouvido e deixa Ele falar. Aí só levanta enquanto você estiver melhorado. O dia que a gente aprender essas coisas. Aí ajoelha e fala com Ele: estou boa não, mas só sai daqui a hora que eu melhorar. E vai falando com Ele. Está triste, reza. Está feliz, cante. Mas é preciso que a gente aprenda isso. Fala: Senhor, me ajuda, abre-me, Senhor. Abre o meu coração, abre os meus olhos, abre os meus pensamentos, me faça ver, me faça ouvir. E eu digo para vocês: não tenha medo de Deus, não tenha medo de Jesus. Jesus é a única esperança que temos. Ele é onde a gente se segura. Ele é o centro da nossa vida. Todas essas leituras mostram uma coisa só: Deus tem que ser o centro do nosso viver, do nosso agir. Ele, o centro. Todas as três leituras é uma base única. É Jesus o centro. É claro que a gente tem colocado outros centros, por isso a gente se perturba. Por isso perturbamos o nosso coração. O dia que entendemos que Ele é onde eu me sustento, é onde eu me seguro, Ele é a minha esperança. Ele deveria ser a nossa esperança. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso amor. Ele que transforma tudo. Ele que faz o deserto florir. Ele que seja as situações mais difíceis da nossa vida que a gente possa estar vivendo, faz Jesus no meu coração estar absolutamente fechado, duro. Esfarela Ele, esfarela, para que a água da sua palavra penetre. Que a sua graça possa gerar vida em mim. Que a sua palavra possa germinar e gerar vida. Me ajuda. Então não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de abrir o seu coração a Jesus. Se entreguem a Ele. Se entregue a uma vida sem preço. Se entreguem a Ele. Aprenda a silenciar para ouvir. Aprenda a silenciar. Guardem a imagem que eu sempre falo com vocês. O coração, o caminhão vasculante que está vazio, ele faz muito barulho. O caminhão vasculante, quando ele está cheio, ele é silencioso. Nossa Senhora era silenciosa porque era cheia de Deus. Nós às vezes fazemos barulho demais porque estamos vazios. Precisamos pedir a ela, que esteve tão disponível, tão aberta a Deus, tão entregue a Ele, que deixou Ele fazer o que Ele quisesse, que ela interceda por nós, pois ajudar a viver essa experiência de não ter medo da entrega, de não ter medo de viver uma vida com Deus, sendo Deus o centro da nossa vida, da gente se abandonar nas mãos dEle e falar: Senhor, entra e me faça abrir. Abre, Senhor, a minha consciência, abre os meus olhos. Essa é a grande palavra da missão de Jesus. Devolver a cada um de nós a capacidade de se comunicar com o Pai. Perdemos ela. Pelo pecado nós temos ficando perdido no mundo, por isso que a gente gira em tantos lugares, por isso que a gente bate em tantos lugares, porque perdemos o essencial, e o essencial da nossa vida é Jesus. Voltem para Ele. Voltem, aprenda de novo a vida de oração, aprenda de novo a confessar. Aprendam, não é pedir orientação espiritual ao padre. Orientação espiritual ao padre é uma coisa, confissão é outra coisa. Confissão é ajoelhar e falar: Jesus, eu matei, eu roubei, eu cometi adultério. Conta os 10 mandamentos da lei de Deus. Pronto, acabou. É só isso. Não se justifique diante de Deus. Não vem falando: Senhor, sabe por que eu pequei? Só viu, né? Mas aquela pessoa que fez eu pecar. Isso é confissão? Não, é tentar se enganar. Ok? Ajoelha e fala: sou miserável mesmo. Por que você pecou? Porque eu não presto. É assim mesmo. Não se justifique diante de Deus.
Ele já conhece os nossos pecados. Aprenda, e facilita a vida do padre. Seja objetivo. Vocês lembram do Padre Dalmo? Lembram dele aqui? Saudoso Padre Dalmo, né? Grande amigo. E falava comigo assim: Filó, quando eu vejo uma fila imensa de confissão, quando eu vejo que só tem mulher, eu falo, estou morto hoje. Estou morto porque elas vão confessar o pecado da sogra, do marido, das vizinhas, mas o delas não chega. Agora, quando é homem, é impressionante, Filó, porque eles falam, fiz isso, isso e isso, acabou. Absolutamente objetivos, homens. As mulheres vão enrolando, enrolando, enrolando e não chega. Então, prestem atenção. Hoje eu posso falar que já morreu, não tem problema. Então, né, ele falava isso, Filó, que era, não dou conta. Eu falo, não, tem mulher demais, hoje não vai sair nada. Ele fala, eu vou escutando, as pessoas falam, bem, agora vou chegar no seu pecado, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Fala, Nossa Senhora, ajuda o meu coração, me ajuda, esse coração que está tão duro, tão de aço, que eu já pequei tanto, é tanta coisa que eu nem comento, que não me permite mais ouvir. Então me dê a graça da confissão para tomar um banho de alma, lavar o meu coração, para que a graça de Deus possa chegar e que possa me conferir essa abertura, abrir-me a linguagem desse amor. O dia que a gente entendeu o quanto é amado, o quanto o nosso Deus, que é nosso Pai, só tem um DNA de amor. Então nós somos filhos, herdamos, e que nós temos que viver no amor. Me ajuda porque meus atos ainda não demonstram amor. Eu ainda sou irritada, ainda sou ciumenta, ainda sou, e tudo mais que vocês quiserem somar. Gananciosa, avarenta, vai mostrando, ciumenta, e aí vai. E esse coração não pode habitar Deus, ué. Não foi isso que ele ensinou? Mas é preciso ouvir isso. Vamos pedir a ela, interceda por mim, Mãe Santíssima, interceda por nós. Senhora, que é a nossa mãe, que quer nos ajudar a caminhar. Nós queremos retomar a linguagem do nosso coração, a linguagem do amor, falar com o nosso Pai, para poder viver com o nosso irmão. Não excluir ninguém, mas ter força e coragem, né? Fortalecer os nossos joelhos, acalmar a nossa alma, fortalecer as nossas mãos e dizer, nós temos um Deus que não nos desampara, que caminha conosco, que está junto de nós todos os dias, que ainda nos alimenta, nos sustenta pela palavra e pela Eucaristia. Então que a nossa vida, de verdade, dê testemunho desse Deus extraordinário e que é vivo. Então que quando vocês virem o Cordeiro de Deus, lembrem dessa palavra de Isaías e fala, eis o nosso Deus, eis aquele que fortalece, que revigora o meu joelho e que transforma o meu coração. Então por isso, meus queridos irmãos, sede fortes e não temais, se entregar ao único Deus, ao único Senhor, que nós podemos nos entregar sem medo, porque Ele jamais nos decepcionará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.